Se você está assistindo a este vídeo, prepare-se, porque você está prestes a entrar na mente dos piores assassinos da história, cujos nomes ainda causam pesadelos. 10 seres humanos que, ao invés de viverem nas sombras, marcaram o mundo com crimes tão brutais que o simples pensamento deles é capaz de fazer o sangue congelar. Eles não são apenas figuras de filmes de terror, são monstros reais. E talvez o pior de tudo, eles estão mais perto de nós do que gostaríamos de imaginar. Hoje, você vai descobrir quem são os 10 maiores assassinos do mundo e entender o que os levou a cometer atrocidades que desafiam a compreensão humana. Está pronto para encarar os horrores do passado? Então, vamos lá. Imagine um homem comum, com uma aparência inofensiva, mas que na calada da noite se transforma em uma verdadeira besta. Andrei Chikatilo foi esse homem. Entre 1978 e 1990, ele matou, mutilou e esfolou 52 pessoas, a maioria mulheres e crianças. E o pior, ele gostava de assistir seus gritos de dor. O que ele sentia ao fazer isso? Era puro prazer. A polícia nunca imaginou o que estavam enfrentando até que os corpos começaram a se empilhar. Chikatilo se tornou uma lenda do terror e só foi pego quando era tarde demais. Ele se entregou ao sistema, mas a única coisa que ele jamais entregou foi a verdade sobre os seus sentimentos de prazer na dor alheia. E o que dizer de Ted Bundy? Um homem bonito, inteligente, com carisma. Ele não parecia nada com o assassino em série que ele realmente era. Bundy matou pelo menos 30 mulheres, mas ele sabia manipular, seduzir e enganar. Ele atraía suas vítimas com o charme, só para depois arrastá-las para o abismo do medo e da dor. A última vez que ele sorriu para o público foi no momento da sua execução, em 1989. Mas ao longo dos anos, ele nunca deixou de ser o monstro por trás do sorriso. Até hoje, ninguém sabe quem foi Jack, o Estripador. Mas ele deixou marcas profundas na história. Em 1888, em Londres, ele matou e mutilou 5 prostitutas. E o mais macabro de tudo, Jack nunca foi encontrado. Ele continua sendo o assassino perfeito, alguém que não cometeu erros e desapareceu sem deixar rastro. Será que ele ainda está por aí? Será que ele poderia estar assistindo você agora? Pense nisso. Imagine que em algum lugar na América do Sul, Pedro Alonso Lopes estava à caça de suas vítimas. O que ele fez foi tão sádico que seus crimes parecem surreais até para os padrões mais macabros. Ele foi responsável por mais de 300 mortes, e sua habilidade de escapar da justiça por tanto tempo é um mistério aterrorizante. Ele nunca foi totalmente condenado, e até hoje, muitos acreditam que ele ainda está à solta. Você sabia que ele poderia estar escondido em algum canto sombrio da América Latina? Aileen Wuornos era uma mulher como muitas outras, até o momento em que decidiu vingar-se da violência que sofreu. Ela matou 7 homens entre 1989 e 1990 e alegava que agia em legítima defesa. No entanto, seus crimes eram mais que isso. Eram a manifestação de uma mulher que se recusava a ser vítima. Quando foi presa, Aileen revelou uma faceta impressionantemente fria e calculista, tornando-se um ícone do terror feminino. Ela foi executada em 2002, mas sua história ainda perturba. Entre 1984 e 1985, Richard Ramirez, o assassino da noite, aterrorizou a Califórnia. Ele invadia casas, matava suas vítimas de maneiras indescritíveis e deixava sinais satânicos no local do crime. Seus olhos eram insaciáveis, e sua necessidade de causar pavor era a única coisa que o movia. Ele era um monstro, mas o pior de tudo é que ele se deliciava com o medo. O filho de Satã era o que ele dizia ser, e até o fim, ele nunca se arrependeu. Albert Fish não era apenas um assassino. Ele era um canibal. Ele confessou que comia suas vítimas, especialmente crianças, em um ato de desumanidade absoluta. A tortura e a dor
eram seu prazer, e ele adorava contar como fazia isso com detalhes horríveis. Ele matou mais de 100 pessoas durante os anos 1920 e 1930, mas foi condenado à morte em 1936. Ele se tornou uma lenda, mas o medo que ele espalhou nunca vai desaparecer. Gary Ridgway, o assassino de Green River, matou, destruiu e escondeu suas vítimas na floresta. A frieza de suas ações era impressionante, e por mais de 20 anos ele escapou da polícia. Durante esse tempo, Ridgway se tornou uma sombra, uma presença constante, esperando o momento certo para agir. Quando finalmente foi preso, ele confessou que matou pelo menos 49 mulheres. Mas será que ele teria matado ainda mais se nunca tivesse sido encontrado? Em 1893, Dr. H.H. Holmes construiu um hotel macabro, que na verdade era uma verdadeira armadilha mortal. As vítimas eram atraídas para esse hotel, e uma vez lá, eram assassinadas em cômodos secretos. O que ele fez não foi apenas cruel, foi sistemático e calculado, uma verdadeira máquina de matar. Holmes foi um dos primeiros serial killers da história americana, e sua mente criativa levou a mortes que ainda assombram até hoje. José Luiz Calva foi o canibal de México. Ele não apenas matou, mas também devorou parte de suas vítimas. E o pior é que ele fez isso com uma frieza tão grande que o fez parecer um monstro saído diretamente de um filme de terror. Em 2007, ele foi preso, mas o que ele fez antes de ser capturado continua a ecoar em cada canto sombrio do México. Esses monstros não ficaram no passado. Sua presença ainda pode ser sentida nas sombras. O que os torna ainda mais terríveis é o fato de que, às vezes, o mal se disfarça de seres humanos, de pessoas que poderiam estar perto de você, que viveriam ao seu lado, e ninguém jamais saberia. Pense nisso da próxima vez que alguém sorrir para você. Se você ainda está em pé, sem respirar, ou com a mente perturbada por essas histórias, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Porque as sombras nunca saem de nós, e a história não acabou.